Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live do Vivência Universitária. Nessa, Nesse canal, nós ajudamos alunos a conquistarem o seu diploma fazendo TCC de forma simples e rápida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o canal, já curte esse vídeo e segue a gente, porque temos conteúdos novos toda semana. E nesse episódio, vamos falar sobre o que você precisa saber antes de escrever o seu TCC. Olá, eu sou a Jennifer, pesquisadora e uma das mentoras do Vivência Universitária. Nesse episódio, eu vou falar para você o que você precisa saber antes de escrever o seu TCC. Bom, e o que que eu preciso saber antes de escrever o meu TCC? Primeiramente, são as características de um texto acadêmico, tá? Bom, e primeiramente, vamos começar pelo básico. O que é a escrita acadêmica, ou também conhecida como escrita expositiva? Bom, existem vários tipos de escrita, né? Eu vou falar delas em breve. Mas a escrita acadêmica ou expositiva é o estilo de escrita que a gente utiliza para escrever o TCC, ou um relatório de estágio, ou um artigo científico, ou uma tese de doutorado, né? Qualquer texto que a gente for escrever que esteja aqui no universo universitário, no universo, né, acadêmico, a gente precisa utilizar a escrita acadêmica ou a escrita expositiva, tá? Então, a partir de agora, eu vou chamar ela de escrita acadêmica, tá? Porque tem mais a ver aqui com o nosso universo aqui do TCC. Bom, e para a gente saber quais são essas características da escrita acadêmica, a gente precisa primeiro também entender qual é a função da escrita acadêmica. Bom, se eu te perguntar assim, qual é a função da escrita acadêmica? Pensa aí com você, tá? Eu vou fingir aqui que eu dei alguns minutinhos para você. Agora, eu vou te explicar qual é a função dessa escrita acadêmica, que é óbvia, mas às vezes a gente precisa, o óbvio precisa ser dito. Bom, então, a função da escrita acadêmica é passar uma informação, né? Então, o objetivo que eu quero atingir quando eu estou escrevendo um texto acadêmico é passar informação. Não quero que ele fique bonito, né? Não quero que o meu texto acadêmico fique bonito, fique inspirador, que faça a pessoa refletir sobre a vida. Não quero que ela te cause dúvidas, né? Que faça você ter fortes emoções. Não é nenhum desses o propósito do texto acadêmico, né? Outros estilos de escrita podem ter essa função, mas a função da escrita acadêmica a gente precisa ser claro, é passar uma ideia, tá? A, é passar uma informação. Então a gente tem que evitar qualquer coisa que vá prejudicar essa função primordial que é você passar uma informação da forma mais clara possível. Ó, já até falei uma das características da escrita acadêmica, né? Então vai fazer todo sentido. Quando eu for falar das características da escrita acadêmica, você vai ver que vai fazer todo sentido a gente saber qual é a função da escrita acadêmica, tá? Então, como é que ela difere das outras formas de escrita? Então, são cinco aí as formas, os estilos de escrita. A gente tem a escrita narrativa, né, que é a escrita que a gente vai ser utilizada numa história, num romance, né? Então, quando você vai ler um livro, né, um livro, claro, não um livro da faculdade, né, mas vai ler um livro, um romance, por exemplo, você quer ser envolvido pela história, então você vai utilizar, eles vão utilizar ali de um estilo de escrita que vai te envolver, que vai te causar interesse, né? Que vai ser bonito, né? Que a escrita ela é bonita. Que mais? Que pode causar dúvida, né? Será que Bentinho traiu ou não a Capitu? Né? Lembra disso do Dom Casmurro lá? Dom Casmurro, sei lá. Do Dom Casmurro, né? Da faculdade, da escola, né? De literatura. Então, todas essas características, né? Da escrita narrativa de um romance estão ali na escrita narrativa. A gente também tem a escrita descritiva, que ela é um tipo de escrita em que você vai descrever ali
o que está acontecendo, né? Então, o que que pode ser? Pode ser descrever sensações, pode ser descrever um determinado local, né? Então, você vai ter ali a descrição daquele local, quantas cadeiras tem na mesa, como é que é a cor da parede, né? Então, na narração, você vai ter o tipo de escrita descritiva. Às vezes o autor precisa descrever como é que é o ambiente, né? Onde os personagens estão. A gente também tem a escrita persuasiva. Essa escrita persuasiva, a gente vai ter ali, por exemplo, numa coluna de opinião. E qual a função dela? Persuadir é fazer, convencer alguém de algo, né? Então, quando você está escrevendo uma notícia de opinião, você tem a intenção de convencer a pessoa que o seu argumento é o melhor, o correto, qualquer coisa do tipo, né? Então, o texto vai todo te levar para isso. E a gente tem a escrita criativa, né, que é uma escrita que vai estar ali no poema, por exemplo, né? Então você vai ter as métricas do poema, né, que a gente estuda em literatura, você vai ter a rima, você vai utilizar uma palavra que é bonita, você vai inverter a ordem, né? Então, em vez de falar sujeito, verbo, objeto, você vai colocar o objeto na frente do, do sujeito, porque vai ficar mais bonito. Por quê? Porque vai ficar mais bonito, que vai rimar, e é isso que importa, né? Numa poesia. É que fique bonito, né? Não que fique claro. É só a gente observar, por exemplo, o hino nacional. Gente, se você for olhar a estrutura do hino nacional, né, do nosso hino nacional brasileiro, ele é toda invertida, não está nessa configuração sujeito, verbo, objeto, né? Eles mudam a ordem, né? Para quê? Para que deixe o hino, que é uma música, né? É para ficar bonito, né? É para rimar, é para ter sonoridade, né? Então a intenção é essa, não é informar, não é passar a mensagem, é deixar o texto bonito. Bom, sabendo disso, faltou agora a escrita acadêmica, e como eu falei, tem a função de transmitir uma ideia, né? Então, ela não tem a função de ser bonita, não tem a função de te envolver, não tem a função de te persuadir de nada, né? Muito pelo contrário, ela tem a função de te mostrar os fatos, né? E te ajudar a entender aquele assunto ali por meio da literatura que já foi produzida sobre aquela área. Bom, agora vamos passar para entender por que que é vantajoso eu saber as características da escrita acadêmica antes de eu começar o meu TCC, né? Bom, primeiro, saber quais são as características da escrita acadêmica é, por exemplo, saber como eu vou passar essa informação, né? Então, eu falei, né, que você tem vários estilos de escrita e cada estilo de escrita, ela tem uma finalidade, né? Então, a finalidade de uma escrita criativa é ter sonoridade, é ser bonita, de causar uma emoção. A finalidade da escrita expositiva é passar informação. Então, é o como. Saber as características da escrita acadêmica é como você saber o como você vai escrever, né? Então, você sabe que você, sabendo qual é a função da escrita acadêmica, agora você tem que entender como você vai atingir esse objetivo. Então, vamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Recentemente, eu tive que ir para um determinado local, né? Sair do local onde eu estou e ir para outro local por conta de trabalho, né? E eu tinha duas possibilidades. Eu podia ou ir de avião ou ir de trem, né? Então, qual era a minha finalidade era chegar no local, né? Eu tinha agora duas formas de ir. E elas são o meu como. Eu poderia utilizar, por exemplo, a forma direta de ir, que é mais objetiva, que seria pegar o avião, que eu chego rapidinho, ou eu poderia utilizar a forma mais poética, né, que é o como eu vou chegar lá, que é ir de trem, olhando a paisagem, né, mas que vai demorar mais tempo também, né? Então, no final, a gente tem como saber quais são as características, né, nos facilita para a gente saber como a gente vai escrever esse texto. Eu vou escrever ele de forma direta, né, que seria o avião, ou eu vou escrever ele bonito, com palavras bacanas, né, que seria ali o trem, que seria ali tipo uma poesia, né? Então, essas são as vantagens aí da gente entender o que que é a escrita acadêmica, quais são as características dela, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, finalmente, quais são as características da escrita acadêmica. Então, aqui temos
as características da escrita acadêmica. Vamos lá. Primeiramente, ó, tem uma, duas, três, quatro. Quatro que eu vou falar para vocês, né? Então, primeiramente, vamos falar da, opa, norma culta, né? Então, a norma culta da língua portuguesa, ou a norma padrão, né? Quer dizer o quê? É a norma que é o português que a gente usa para escrever, tá? Então, não é um português verbal, né? Hoje em dia, a gente não fala em certo e em errado, a gente fala em a norma culta, é a norma que está gramaticalmente correta, né? Então, todas as formas de linguagem, de expressão, elas são válidas, mas quando a gente vai escrever, a gente utiliza a norma culta, que é a que a gente estuda na escola, né? Então, o que que a gente tem que evitar, né? Quando a gente está escrevendo na norma culta? Evitar o uso de gírias e de expressões regionais, né? Porque elas estão fora do que a gente considera norma culta, mas tudo bem falar isso, né? Mas também se você vai evitar também utilizar gírias, expressões regionais, quando você estiver fazendo uma apresentação também, né? Então, a gente tem que pensar assim no contexto também, né? Bom, evitar contrações, né? O que que seriam essas contrações? É o pra, por exemplo. Em vez de falar para, a gente fala pra, né? Quando a gente está escrevendo ali, principalmente mensagem, a gente fala pra, ou a gente fala, sei lá, também, TBM, todas essas que são você, VC, esse tipo de coisa que a gente utiliza quando está escrevendo uma mensagem ou quando a gente fala, né? Então, ó, por exemplo, tá. Então, tá bom, né? Está bom ou está bem, né? Então a gente faz essas contrações quando a gente está falando, mas quando a gente está escrevendo, a gente tem que utilizar a palavra completa. Evitar estrangeirismo, né? Por exemplo, em vez de utilizar lista, a gente fala um checklist. Em vez de utilizar, por exemplo, expressões que a gente utiliza assim no dia a dia, por exemplo, feedback, em vez de falar assim, me deu um parecer, né? Então, evitar esse estrangeirismo, né? Que são palavras de outras línguas que a gente utiliza no nosso vocabulário, né? Por exemplo, muitas vezes são palavras em inglês. Hoje em dia, a maioria dos estrangeirismos que a gente usa são anglicismos, né? Que são as palavras em língua inglesa. Evitar também erros de concordância, né? Então, a gente tem a concordância nominal, né? Então, você tem que concordar o, o adjetivo tem que concordar com o substantivo, né? Casa, branca, né? A casa é o substantivo, branca é o adjetivo. O verbo, o sujeito tem que concordar com o verbo. Eu vou, né? Eu é o sujeito, vou é o verbo. E a gente tem também a concordância nominal, verbal. Tem mais um tipo de concordância, que agora eu não me lembro. Mas são todas essas questões, né, que estão relacionadas com a norma culta. Eu dei aqui alguns exemplos, mas tem mais. Claro, a gente tem ali também os erros de ortografia, né, que eu não incluí aí. Então, essas, ou seja, escrever a palavra errado, né, colocar um P, tem que saber onde colocar o M, que o M vem depois, vem antes do P e B, e esse tipo de coisa que a gente aprende, né, durante as aulas de português. Bom, então esse é o básico, norma culta. Quando você está escrevendo um texto acadêmico, se espera que você utilize a norma culta. A outra característica, agora, é a objetividade, né? O que que é ser objetivo, né? Então, quando alguém está falando e fica dando muita volta e fala de coisas que não está relacionado com o tema, a gente fala que a pessoa tá enrolando, né? Então, é isso, é não enrolar, basicamente isso. Ser objetivo é não enrolar, escrever de forma simples. Lembra que a gente falou lá no início que a função do texto acadêmico é que ele passe informação? Então, se você não é objetivo, você está atrapalhando o objetivo. Se você não é objetivo, você está atrapalhando a função da escrita acadêmica, que é passar a informação, né? Então, você tem que utilizar a estrutura gramatical mais simples possível, né? Então a gente fala assim, use a ordem direta, né? O que é a ordem direta? É verbo, é sujeito, verbo, objeto, entendeu? Então,
eu vou para casa, né? Então, você não vai inverter isso aí, porque isso vai deixar o texto pouco objetivo. Você não vai colocar ali, eu fui para casa, depois eu passei mas antes disso eu passei na padaria e comprei 2 pães. Aí eu falei com o padeiro, perguntei se ele ia ter pão amanhã, ele falou que não sabia, porque talvez a mulher dele ia pro dentista e ele não sabia se ele ia vir ou não. Aí eu cheguei em casa. Entendeu? Toda essa parte aí de ir na padaria conversar com o padeiro não é importante ali, perde a objetividade. O importante é eu fui para casa, entendeu? Então, todas as outras coisas que estão ali entre essa informação aí é supérflua, né? Então, seu objetivo é isso: escrever de forma simples, usar uma estrutura gramatical simples e evitar é, informação desnecessária, tá? Então, porque a gente tem que prezar por passar informação. Então, quanto menos ruído a gente tiver no nosso texto, melhor. Bom, evitar repetir palavras, né? Então, por exemplo, a gente fala, quando a gente está escrevendo um texto, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente fica repetindo a mesma palavra várias vezes, né? Então, isso é pouco objetivo, porque às vezes você consegue juntar várias ideias numa frase só e que deixa o texto mais objetivo. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da casa de novo. Eu fui para casa, essa casa era de cor amarela, entendeu? Eu usei casa 2 vezes aí, bem perto uma da outra. Então, eu poderia falar assim: eu fui para casa que é amarela. Entendeu? Eu contraí. Em vez de eu falar em 2 frases, eu falei numa frase só. Já falei que eu fui para casa e já falei também que a casa é amarela, não é? Essas 2 informações são importantes. Então, eu vou juntar essa informação e deixar o texto sem repetição e mais objetivo. Bom, agora a gente tem uma outra característica que é fundamental no texto acadêmico, que é a precisão e a clareza. Então, precisão quer dizer o quê? É você passar a informação de forma o mais certa, correta possível. É isso que é ser preciso, né? Então, quando você vai dar uma instrução para alguém, né, falando assim, por exemplo, uma pessoa quer fazer um bolo, né? Então você tem que ser preciso, quer dizer, você tem que falar as coisas corretamente. Você vai utilizar 3 xícaras de farinha, cada xícara cabe 250 ml. Ou você pode ser mais preciso ainda, você vai usar 500 gramas de farinha, tá? Então, vai utilizar 1 xícara de leite, a xícara tem 250 ml, ou você vai utilizar 250 ml de leite, entendeu? Você tem que pré-aquecer o seu forno a 180 graus e deixar o bolo assar por 30 minutos. Está vendo que está sendo bem preciso? Não tem dúvida. O que que a pessoa fala assim, 1 xícara, mas eu tenho aqui uma xícara de. É uma xícara de cafezinho de 100 ml ou é uma xícara de 250 ml? Eu falei para você, uma xícara de 250 ml. Se você não está satisfeito, você vai lá e pesa a, a farinha, entendeu? Então, isso é que é precisão. Então, como você faz isso no seu texto acadêmico? Você define e utiliza termos técnicos, né? Cada área tem um termo técnico, né? Então, se você é da área de enfermagem, você tem ali o que você vai falar que vai costurar ali o ferimento. Você vai falar, fez uma sutura, né? É o termo técnico para isso. Por exemplo, se você é da área de direito, né? Quando você fala em crime, crime é um termo técnico, né? Então, se você tiver em dúvida ali com a sua audiência, você define o termo técnico, né? Então, é isso que deixa o texto preciso, você utilizar e definir os termos técnicos, né? Isso ajuda na clareza, né? Então, a precisão e a clareza, eu coloquei elas juntas porque elas têm tudo a ver, né? Se você é preciso, você é sendo claro também. Mas a gente tem outros elementos para ser claro. Por exemplo, uma das ferramentas é você evitar frases longas, né? Qual é o problema das frases longas? Às vezes você quer colocar mais de uma ideia na mesma frase. Então você vai colocando ideia, não põe o ponto final. O problema é que depois que a pessoa lê tudo isso,
ela vai falar: "Oh, nossa, mas o que que era mesmo? Ai, deixa eu ler de novo", né. Por quê? Porque você não fechou a ideia. Então, você evitar frases longas ajuda a pessoa a entender, ela sabe uma ideia, um um ponto final, outra ideia, um ponto final, né. E você vai concatenando as ideias, né, que é a próxima característica que eu vou falar, de forma lógica, tá bom? Então, para ter clareza, evite frases longas com muitas, ideias na mesma frase. Isso daí está diretamente relacionado com utilizar adequadamente a pontuação. Então, o que que é que pontuação que eu estou falando? Estou falando de vírgula e de ponto, né, de ponto final. Também ponto de interrogação, né, se você estiver fazendo uma pergunta, mas os principais é a vírgula e o ponto, final, né. Então, a vírgula, ela você vai utilizar, por exemplo, quando você estiver listando, característica ou listando itens, né. Então, eu fui na padaria, comprei pão, vírgula, leite, vírgula, café e sorvete. Ponto final, entendeu? Então, se você não utilizar a vírgula nesse caso, vai ficar confuso. Então, a pontuação, ela é um elemento super importante para você manter a clareza do seu texto. E às vezes, se você não coloca a pontuação correta, gera ambiguidade, né? Porque a pessoa lê, ela não entende. Ah, você estava. Esse termo se refere ao que está na frente ou ao que está atrás, né? Então você tem que utilizar a pontuação correta, e uma das formas é você evitar as frases longas, colocando ponto final sempre que você finalizar uma ideia. E outra que eu acabei de falar, né, que é evitar palavras ambíguas, né? Palavras que têm dois sentidos, né? Por exemplo, manga. Você está falando o quê? Da fruta ou da parte aqui da roupa, né? Dependendo se você não tiver com o contexto, adequado ali, você pode deixar a pessoa na dúvida, e isso que você não quer no texto acadêmico. Lembra que o objetivo é passar a informação. Se você lê a frase e ficar com dúvida, né, falar assim: "Ah, esse termo aqui tem 2 sentidos", você precisa clarificar ele, e uma das formas é definindo termos, né. Se é um termo, por exemplo, utilizado, tanto num contexto de um geral, quanto num contexto, da sua área, você tem que definir logo no início, né. Então, por exemplo, se você está falando de, evolução, esse é um termo legal, né, que evolução ela tem um significado amplo, é uma palavra que a gente pode utilizar, né. Ah, a tecnologia evoluiu muito nos últimos anos, né, uma palavra totalmente dentro do contexto, uma palavra normal. Agora a gente tem evolução biológica, né, que aí é um processo que acontece no qual, os organismos, eles vão saindo de uma forma, eh mais simples para uma forma mais avançada ao longo do tempo, que tem a ver com a seleção natural, né. Tem toda uma teoria da evolução, biológica por seleção natural, que é próprio da biologia, né. Então se eu tô ali num texto que, entre o técnico e o mais geral, e eu quero utilizar essa palavra, talvez valha a pena eu definir. Ou assim: "Olha, estou falando da evolução biológica", que é a evolução das espécies por meio da seleção natural, como, apresentada por Darwin e Wallace no século XIX. Pronto, aí ninguém fica com dúvida, quando eu estiver falando de evolução nesse contexto, eu estou falando ali da evolução biológica, tá. Agora a última característica que eu quero apresentar para vocês, essa é uma característica, assim, que é também super importante na escrita acadêmica, que é a coerência, né. Coerência, ela também é uma forma, quando a gente fala assim, vamos pensar, né, no termo da forma que a gente usa, assim, no dia a dia. Ah, essa pessoa não é coerente. Ela quer dizer o quê? Que ela fala uma coisa e faz outra, né. Então ela fala assim: "Ah, eu vou começar a malhar, na segunda-feira". Aí na segunda-feira ela não vai na academia. "Ah, vou começar a dieta na segunda-feira". Aí na segunda-feira ela também não começa. Então ela não está sendo coerente com o que ela fala e o que ela faz. Então, o que que quer dizer isso? Coerência quer dizer lógica, né. Está relacionado com a lógica. Então, se eu falo uma coisa, logicamente eu vou fazer, eu vou ter uma ação condizente com o que eu falei, né. Então, o texto ele também precisa ser coerente, ele precisa ter lógica, né.
Então, ele precisa, pelas normas da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela, nas normas da ABNT tá que o texto ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O que que quer dizer isso? É que você precisa iniciar o texto de uma forma ampla, né? Você vai apresentar, então, assuntos mais gerais, você vai ter um desenvolvimento, você vai, entre esses assuntos mais gerais, você vai selecionar uma parte, né? Vai desenvolver aquela ideia mais aprofundadamente, e depois você vai concluir. Quer dizer o quê? Que você vai pegar todas as ideias que você apresentou ao longo do texto e vai concluir sendo objetivo. Ó, dado tudo que eu falei, né? Tudo que eu escrevi, desculpa, tudo que eu escrevi nos parágrafos anteriores, então a gente tem que 2 mais 2 é 4, entendeu? Você está concluindo, né? Então, essa é a ideia da coerência, é você ter um desenvolvimento coerente, né, do texto. Então, você não pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você está falando da cabeça, né? Ah, você tem a cabeça, tem o cabelo, tem o olho. E na unha do pé, a gente tem, é, sei lá, e no pé a gente tem 5 dedos. Aí você fala assim, poxa, você estava falando da cabeça, e como é que você pulou para o pé? Qual é a lógica disso, né? Não fica claro para o leitor. Ele vai falar assim, ah, o que que é isso? Né? Não sei se você já teve essa experiência, né, de estar lendo alguma coisa e passa de um assunto para o outro sem a transição, né? Então, se você quer começar por algum motivo falar do pé, você primeiro você vai apresentar o corpo humano, né? Você vai desenvolver alguma, né? Você vai falar do corpo humano, o corpo tem a cabeça, o tronco, os braços, as pernas e a gente tem o pé, né? E no pé, ó, estou desenvolvendo. No pé a gente tem tantos, tantos ossos, tem a estrutura do pé e tem os dedos, né? E nos dedos a gente tem a unha. Pronto. Você viu que eu fiz uma transição do corpo, coloquei o pé no contexto do corpo humano e fiz a transição até a unha, né? É isso que se espera de um texto, que ele tenha coerência, que ele pegue o leitor pela mão e vá direcionando até o que você quer propriamente falar. Então, você precisa desenvolver o texto pensando nisso, saindo dos assuntos mais gerais para os assuntos mais específicos, que é a introdução geral, indo para os assuntos mais específicos, que é o desenvolvimento do texto, e a conclusão, no qual você amarra todas as ideias que você apresentou, tá? É, Essas aí foram as características do texto acadêmico, no qual a gente sabendo, né, como eu revisando aqui tudo que eu falei, né? Então, a função do texto da escrita acadêmica é informar, né? Então, você precisa utilizar uma linguagem que permita atingir esse objetivo, né? Que é passar informação e saber as características da escrita acadêmica vai te permitir atingir esse objetivo da melhor forma possível, né? Então, você vai saber como você tem que escrever, né? Então, você sabe o que que você tem que escrever, que é o seu assunto, e agora você vai ter que precisa saber como. E o como é sabendo, conhecendo as características da escrita acadêmica. Então, eu falei ali que é utilizando a linguagem formal, com objetividade, sendo preciso e claro. Também falamos, epa, esqueci aqui, sendo preciso e claro, e também, claro, sendo coerente. Então, essas são as 4 características aí da escrita acadêmica que eu mencionei nessa live. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já clica aí no botão se inscrever no nosso canal para que você receba as notificações sempre que a gente postar vídeos novos, né? Veja também os nossos outros vídeos, a gente tem muito conteúdo já que já produzimos sobre TCC, escrita acadêmica, apresentação de TCC, se você está interessado. Nosso último vídeo é sobre apresentação de TCC, sobre normas da BNT. E eu te espero na semana que vem e até mais. Bye, bye.